masculino também, né? Sobre o que é ser sensual para uma mulher. Então foi uma coisa que eu vivi, foi tão gostoso que eu tive que ter espaço ali para dançar, para me expressar, para soltar do jeito que eu queria. E eu fui vista dessa forma, e aí eu escrevi essa canção para, tipo, demonstrar mesmo. Para isso, para realmente desenvolver. E hoje não tá. Hoje nós estamos sendo dominados nós estamos dando emprego pro pessoal lá fora. Porque como é digital, né? Eles desenvolvem, a tecnologia vem para cá. E a gente tem que se submeter, né? Vou pegar aí o governo do estado do Paraná, que está implementando os bondes, né, eletromagnéticos, que eles andam sozinhos em cima de uma tinta. É uma tinta que foi pintada nas ruas e ele anda sozinho. Tá se deixando de ter cobrador, tá se deixando de ter um motorista. Hoje eu tenho uma pessoa que fica dentro desse bonde só para uma questão de emergência. A partir do momento que isso daí se consolidar, eles vão sacar, não vai mais precisar, né? Então existe esse movimento, redução de custo, né? Que todo mundo vem buscando. É aquela questão do eu quero ganhar mais, a ganância, né? Então
São Paulo não é arborizado não, Zé? Só a periferia que não é. Muito trânsito, Mas as muito mentira. zonas nobres ali